Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Na nossa videoaula de hoje, nós falaremos a respeito das características de um roteiro de cinema e vocês terão a missão de escrever um pequeno roteiro baseado em uma cena de filme. Gente, o que é importante nós relembrarmos a respeito dos roteiros de cinema? Nós vimos até aqui que os roteiros são um gênero textual que se dedica, por meio do trabalho de um roteirista, a determinar todos os aspectos importantes para a realização do trabalho dos diretores e dos atores dentro de uma obra, seja ela um filme, uma peça de teatro ou até mesmo um anúncio publicitário. Bem, quais são então as 3 características muito importantes que devem constar dentro de um roteiro? Nós já conversamos a respeito do trabalho fundamental do roteirista, que é escrever o texto, direcionando todos os detalhes de cada cena que será gravada e dando inclusive detalhes a respeito dos cenários onde vai acontecer aquela peça e a respeito do perfil físico e psicológico das personagens analisadas. Hoje, então, nós vamos falar a respeito desses 3 componentes básicos. Em primeiro lugar, nós vimos que é trabalho do roteirista escrever o argumento. E o que seria o argumento? O argumento, gente, é mais ou menos um resumo da narrativa da obra que será apresentada. Então ele coloca todas as características importantes da obra, mas sem o diálogo das personagens. Depois ele passa para o segundo ponto importante, que vem a ser o perfil dos personagens. Então ele vai indicar quantos anos mais ou menos tem aquele personagem, quais são as características físicas dele e principalmente as suas características psicológicas. Ou seja, como ele age, como ele realiza determinada tarefa, qual é o seu relacionamento com as pessoas. Tudo isso consta dentro do trabalho de um roteirista. E depois nós passamos para o terceiro ponto importante, que vem a ser as letras maiúsculas. Quando nós utilizamos mesmo as letras maiúsculas, vocês se lembram? Elas são utilizadas toda vez que um personagem aparece pela primeira vez no roteiro, ou então quando o roteirista quer dar destaque ou atenção especial para algum componente que ele deseja exaltar, como por exemplo um efeito, um objeto que cause ali uma certa importância adicional na obra, correto? Bem, pessoal, quais são as instruções então que nós teremos para que vocês realizem esse pequeno roteiro? Em primeiro lugar, é importante dizer que esse trabalho precisa ficar bem feito, porque assim que nós retornarmos do recesso da quarentena, vocês deverão apresentar esse pequeno roteiro em uma cena que será disponibilizada nas redes sociais do colégio. Combinado? Bem, vamos então às orientações de produção desse roteiro. Em primeiro lugar, eu preciso que vocês, ou em base individual, ou no máximo em 2 ou 3 grupos, se dividam, tá? Para que vocês consigam montar esse roteiro. Bem, a base, a história desse roteiro tem de partir das ideias da equipe que foi montada. Vocês devem contar nesse roteiro alguma situação que vocês viveram, algo que vocês viram acontecer ou que vocês conhecem, sabem que aconteceram. Bem, o tema pode ser tanto real quanto fictício. Então não precisa ser um acontecimento real. Pode ser algo que vem da mente de vocês. As instruções são as seguintes. Em primeiro lugar, vocês devem redigir o que nós falamos agora há pouco, que é trabalho de um roteirista, ou seja, o argumento. Ou seja, é necessário que vocês escrevam um resumo daquela cena, do que vocês vão querer transmitir ou passar dentro dela, só que sem o diálogo das personagens. Esse argumento deve conter ali os elementos principais que vão acontecer na cena. Depois nós vamos para a segunda orientação. Escolher uma cena, pessoal, que não seja muito longa, porque se ela for muito longa, vai ser consequentemente bem mais difícil de ser interpretada. Terceira orientação. Vocês devem reler em grupo todo o texto base que foi montado no argumento para que vocês possam encenar o roteiro. Dividam a cena em partes, tá? Como aconteceu nos roteiros que nós analisamos aqui, tanto do Escaravelho e do Diabo, quanto do outro roteiro. Se você achar interessante, você pode dividir as partes em números, para ficar mais fácil de conseguir apresentar, correto? Quarta orientação.
Em cada parte, vocês devem fazer a descrição da cena. Ou seja, é importante vocês descreverem dentro desse roteiro se a cena está acontecendo de dia, de noite, se o ambiente é interno, se ele é externo, onde é o local em que está acontecendo o roteiro, tá? Como é a descrição desse local, tudo isso é importante constar nesse roteiro que vocês produzirão. Quinta orientação, vocês devem fazer aqui um breve perfil dos personagens que participarão, que é o que nós falamos que é a segunda parte importante do trabalho de um roteirista. Então pense, qual é mais ou menos a idade daquele personagem? Quais são as suas características físicas? Quais são as suas características psicológicas? Correto? Sexta orientação. Depois que essa parte já estiver pronta, elabore ali o diálogo que vai acontecer entre as personagens desse texto. E sétima orientação, procure sempre escrever a cena com um começo, um meio e um fim, senão ela fica completamente desfragmentada. Pessoal, no livro de vocês, na página 41, vocês têm um quadro com uma tabela que vai ajudar vocês a montarem esse roteiro, certo? Por exemplo, vocês devem prestar atenção em 5 aspectos ali que estão nesse quadro na página 41. Primeiro aspecto, a locação ou ambiente em que aquela cena do roteiro está acontecendo. Segundo aspecto, os personagens que estão envolvidos no desenrolar da cena. Terceiro aspecto, o que cada personagem está sentindo. Quarto aspecto, como cada personagem está agindo. E quinto aspecto, o que é que eles estão conversando entre si. Correto? Pessoal, essa é a atividade que vocês terão de desenvolver. Espero que tenham gostado da nossa aula de hoje e até a nossa próxima oportunidade. Muito obrigado pela sua atenção.